Conexão Notícias. Apresentação J. Batista. Muito bem, estamos de volta para trazer na velocidade do rádio o nosso quadro Canal Saúde. Canal Saúde de hoje, relações de amizade e familiares no auxílio na famosa saúde mental. Tão falada, tão debatida, e o ponto aí, né, de mudança foi justamente com relação à pandemia, né, da Covid-19. Daí por diante, não que antes não tivesse, mas depois da pandemia, né, a saúde mental ficou aí com atenção redobrada. Para falar sobre o assunto, daqui a pouco eu vou conversar com a neuropsicóloga, a doutora Natália Lima, colaborando com a gente aqui em nosso Canal Saúde. Por falar em colaboração, você pode colaborar com o nosso canal Folha de Pernambuco no YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. Caso você não tenha feito ainda a sua inscrição em nosso canal, faça isso, ajude o canal a crescer. Faça a inscrição, ative o sininho para receber as notificações. Agora mesmo, olha, 74.600 inscritos estão recebendo a notificação lá, a mensagenzinha assim, ó, Canal Saúde no ar, Canal Saúde no ar, Canal Saúde no ar. Beleza, gente? Aí você também faz o famoso like, o joinha para o conteúdo apresentado, caso você goste ou não, fique à vontade para elogiar, à vontade também para criticar, à vontade para compartilhar com amigos e amigas, fique à vontade, tá? Perfeito. Bem, mês de setembro, não é, a campanha, não é, que está sendo trazida, não é, Setembro Amarelo, com foco na preservação da vida e nas maneiras e possibilidades existentes para manter-se bem e com qualidade de vida, apesar da correria intensa de trabalho, família, vida pessoal, né, demais obrigações existentes, enfim. Contar com pessoas de confiança, amigos, familiares, né, ajudando a reforçar, né, com autocuidado e principalmente com coisas que fazem bem para fazer a diferença com relação à saúde mental. Agora sim, deixa eu trazer para conversar com a gente a neuropsicóloga, doutora Natália Lima, a partir de agora. Doutora Natália, muito boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda, viu? Oi, Jota, boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez. E agora para falar sobre Setembro Amarelo, né? Estava escutando aqui você falar sobre o quanto que a saúde mental, né, que é o tema principal aí de Setembro Amarelo, ele ficou mais em alta depois da pandemia, né? Isso é muito verdade, sabe? Eu tenho 16 anos de formada, tenho 16 anos que eu me formei em psicologia e depois veio a especialização em neuropsicologia e posso testemunhar aqui, né, que a valorização da saúde mental ao longo desse meu período de experiência foi muito maior depois da pandemia. Isso se deve por um fator principal, tá? Que serve tanto para ajudar em manter essa saúde mental, como também é um fator de risco para você adoecer emocionalmente, que é o isolamento. Tá? Então já fica aí, já que a gente está falando sobre isso, sobre saúde mental, aquela pessoa que está se isolando um pouquinho mais já é um grande sinal de que ela pode estar precisando de ajuda. Perfeito, vou pegar também justamente a sua fala, né, corroborando com o que eu falei lá no início, o impacto que a pandemia trouxe para a vida de todas as pessoas, né? Na minha mesmo, antes da pandemia, alguns comportamentos que depois da pandemia mudei, e justamente nesse aspecto aí da saúde mental, então sentimentos guardados, não, olha, a gente não sabe o tempo que tem aqui, então se gosta de determinada coisa, fala que gosta, se não gosta também fala que não gosta, claro, você tem habilidades, formas de dizer isso, mas justamente isso também ajuda a gente construir essa tão falada saúde mental. Ou não, doutora Natália Lima, por favor. Nomear o que você está sentindo, nomear suas emoções, impor limites, tudo isso são fatores aí realmente de proteção para essa saúde mental.
né? Quando você estava comentando, Jota, eu pensei muito em duas coisas. Uma delas foi, primeiro, como surgiu a ideia do Setembro Amarelo. Tá? A ideia do Setembro Amarelo surgiu a partir de uma pessoa que tinha algumas vulnerabilidades emocionais e essa pessoa ela tinha um carro amarelo. Tá? Mas aí, em paralelo a tudo isso, o ponto é que era uma pessoa muito inteligente, tá? E que, obviamente, como qualquer pessoa, não é por ser inteligente ou não tinha suas vulnerabilidades emocionais. Então, partindo desse princípio, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que qualquer pessoa pode precisar de ajuda. Tá? O adulto pode precisar de ajuda, a pessoa inteligente pode precisar de ajuda. Aquela pessoa que sempre foi forte, que se vê como forte, que todo mundo se vê como forte, pode precisar de ajuda. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. E aí, eu fiz esse link exatamente quando você falou, né? Olha, pandemia me trouxe algumas lições, eu aprendi que eu preciso entender sobre como eu funciono, entender minhas emoções, nomear, colocar limites e por aí vai. Perfeito. Agora, doutora Natália Lima, com relação, né, a esse apoio, né, o que se caracteriza com relação ao apoio? É o contato com a família, você, né, não somente o contato físico, não é, do dia a dia, do corre, né, diário, mas boa relação com esses familiares, familiares e ampliando também para amigos, né? Eu faço essa pergunta e aí vem o complemento dela, porque às vezes você está cercado de familiares, você está cercado de amigos e ao mesmo tempo se sente solitário. Opa, esse vácuo, essa situação pode até te empurrar para determinadas situações, né? Psicológicas, traumas, depressão, que aí pode culminar com o que a gente está falando, Setembro Amarelo, né? Também esse aspecto aí da saúde mental e, consequentemente, quando não é trabalhada, até mesmo situações em extremo, como o suicídio, que a gente abordou recentemente aqui. Por favor, doutora Natália. Sem sombra de dúvida, eu sempre brinco dizendo que família e amigos, relacionamentos de uma maneira geral, são tanto fator de proteção que pode estar ajudando na sua saúde mental, mas também são fatores de riscos que podem acabar comprometendo a sua saúde mental. Né? Então, é muito importante a gente também estar sempre refletindo, né, e analisando nossas relações de amizades profissionais e também familiares. Quando a gente fala sobre relações familiares, é um ponto importante de que família, parente, nunca vai deixar de ser parente, mas às vezes, quando se trata de uma pessoa que se prejudica a sua saúde mental, às vezes cabe o afastamento, esse distanciamento, para fazer exatamente o que a gente está trazendo aqui como pauta, essa preservação da sua saúde, né? E aí, também falando sobre o outro lado, sobre como isso pode ser bom, ter boas relações, ter relações saudáveis, isso faz muito sentido quando a gente pensa, inclusive, na própria natureza do ser humano. Nós somos seres sociáveis. Né? Essa é uma das principais características do ser humano. Né? Tem essa necessidade de estar conectado. Né? Então, a gente não precisa, por exemplo, ter vários amigos, várias pessoas de confiança, mas sim, é saudável que a gente tenha pelo menos ali uma, duas pessoas que sejam uma pessoa de confiança, porque isso é fortalecedor, né? E aí, a gente tendo essa pessoa de confiança, essa pessoa é a pessoa que tanto a gente vai pedir ajuda, mas também naqueles momentos em que a gente não pede ajuda, essa outra pessoa, conhecendo bem a gente, vai perceber que houve alguma mudança do seu comportamento. Você está mais irritado, você está querendo se isolar mais, né? Então, essas são algumas das características que são mais fáceis das outras pessoas verem. Existem as outras questões, como o sono, alimentação, né? Mas que nem sempre as outras pessoas conseguem enxergar. Então, um ponto que eu acho muito importante da gente deixar claro é que outras pessoas conseguem enxergar,
que uma pessoa que emocionalmente ela não está bem, de maneira geral, seja ela criança, adulto, idoso, em qualquer faixa etária, vai ser uma pessoa que é mais irritada. Isso serve para a gente ficar atento às pessoas que a gente se relaciona, para oferecer ajuda e direcionar elas também. Ok. E até aproveitando, mais qualidade do que mesmo quantidade, né? Roberto Carlos, na música lá no passado, eu quero ter 1 milhão de amigos, né? No termo aí, ou nas redes sociais. Diferentemente daquele amigo que, tô precisando de teu apoio, cara, é uma bronca e quero desabafar contigo. É bem diferente. E esse me parece que a gente conta nas mãos, né, doutora? Sem sombra de dúvida, né? A qualidade é muito mais importante, né, do que a quantidade. É importante a gente sempre destacar também que amigo é amigo, parente é parente, né? Que percebendo, né, essa necessidade, é muito importante também a gente buscar um profissional que seja um profissional da área de saúde mental. Então, vamos lá. Se a gente está com uma dor de dente, a gente vai no dentista. Se a gente está com uma dor de cabeça, a gente vai no médico, a gente vai no neurologista, né? Então, questões de saúde mental, vale sempre lembrar que são questões que podem ser, né, que podem não, que devem ser tratadas e acompanhadas por profissionais da área de saúde, o psicólogo, o psiquiatra, muitas vezes em conjunto, né? E aí, a gente pensando sobre esse ponto de vista da psicoterapia, hoje a gente entende em psicoterapia que as grandes mudanças, as grandes evoluções do processo de vida de saúde mental são mudanças que elas são mudanças de uma forma consciente, são pequenas mudanças, inclusive, mas que são feitas de forma consciente e que já faz uma mudança muito significativa na saúde mental, que aí inclui fazer uma atividade física, se alimentar bem, tentar regular o sono, né? Ter o que a gente chama de ativação comportamental, ou seja, evitar esse isolamento, se expor, mas se expor para momentos prazerosos, né? Tudo isso são pontos que estão diretamente relacionados a essa saúde mental e que hoje, muitas vezes, é esquecido, né? Porque a gente está aí sempre tentando ali fazer mágica, né? Tentando equilibrar ali milhões de pratinhos, que na verdade é uma característica da sociedade hoje, né? Mas também vale dizer que é uma característica que sobrecarrega, né? Que gera ansiedade crônica e por aí vai. Então, tentando, né, herbalizar, equilibrar e equilibrar esses pratinhos, equilibrar a vida diária, equilibrar tudo isso. Por isso que é importante a gente estar consciente daquilo que faz bem para a nossa saúde mental. E mesmo pequenas coisas, como eu acabei de falar, elas, sem sombra de dúvidas, elas são totalmente decisivas. Doutora Natália Lima, tem muita gente que tenta fugir, não é? Esconder, colocar embaixo do tapete suas emoções, e aí, como uma forma de fuga, aí trabalho exaustivo, em vários aspectos, não somente exaustivo, lá, né, pegando peso, né? Isso, mas exaustivo psicologicamente, com estresse, com essas coisas todas. E aí vai colocando uma série de ações para não parar, para não pensar, para não resolver, né, essas pendências, esses sentimentos. Volto a frisar, colocando embaixo do tapete. Mas não chega a hora que, quando levantar o tapete, não vai causar um estardalhaço, né, uma situação muito mais complicada do que se você estivesse tentando resolver, ao invés de esconder? É indiscutível. A gente fala no popular que é aquilo que não desaparece cresce, né? Então, se eu coloquei ali embaixo do tapete, né, só não está à minha vista, mas está acontecendo dentro da minha cabeça, está acontecendo dentro do meu corpo, está funcionando no meu emocional, né? Então, de maneira geral, não é uma atitude sábia, né? A gente só ir colocando ali embaixo do tapete. Esse é um comportamento que é muito comum,
mas tem muito a ver com o mito que a gente está aqui, inclusive, quebrando, né, de que as pessoas, todo mundo precisam de saúde mental, precisam se cuidar, né? Então não é, nunca foi, nem nunca vai ser, né? Nunca será alternativa colocar embaixo do tapete, né? E sim, muitas pessoas acabam hipercompensando, né? Então, trabalhando muito e justificando muito, né? Eu comentei sobre um dos principais sinais, que é a irritabilidade. Então, muitas vezes as pessoas assim justificam o que na verdade é uma questão de humor, como simplesmente pelo trabalho. Vou dar um exemplo. Ah, mas é porque eu trabalho muito. É óbvio, se você trabalha muito, mesmo que você precise trabalhar muito, isso lhe sobrecarrega do ponto de vista de hormônio, de estresse crônico, e por aí vai. Mas isso também compromete a sua saúde mental. E não é porque você trabalha muito, que quer dizer que você também vai ter prejuízos do ponto de vista da saúde mental. Se você trabalha muito, seja porque você gosta, seja porque você está hipercompensando, seja porque você precisa, tá? Porque é importante a gente levar tudo isso em consideração, independente do seu contexto, do seu trabalho, você precisa ter um momento de pausa, um momento de descanso, um momento de lazer, não pode se isolar, tem que ter uma boa noite de sono, precisa fazer atividade física também, não significa fazer 2 horas de atividade física, mas alguma quantidade de atividade física. E, mais uma vez, completando, as pessoas que trabalham muito, que hipercompensam nesse sentido, muitas vezes justificam uma questão que é de humor, ou seja, de uma saúde mental, colocando como se fosse na conta do trabalho. Ah, mas é porque eu trabalho muito. Não, não é simplesmente porque você trabalha muito. É sim, né? E muito provavelmente porque você está mais estressado, você talvez esteja com um humor um pouco mais rebaixado e sua saúde mental não está tão bom quanto deveria. Uhum. Doutora Natália Lima, vocês, né, da área da psicologia, nunca traz o remédio para o paciente. Vocês ajudam ao paciente descobrir que remédio ele quer usar, do ponto de vista psicológico, né? Isso também se amplia para amigos, porque tem muita gente que está ouvindo a gente assim, não tem condição de fazer terapia não com psicólogo, mas eu quero desabafar com um amigo. Eu fui para a minha igreja e o pastor lá me ajuda a justamente ter essa saúde mental. E aí você pode ter também na igreja católica, com um padre, com um dirigente espírita, seja qual for a sua religião, essa rede de apoio, como a gente fala, cabe justamente esses espaços também para que você possa descobrir qual remédio eu tomar por uma fala de um amigo, por uma fala do padre, por uma fala de um pastor, nesse aspecto, doutora, por favor. Na verdade, quando você falou, eu fiquei pensando no seguinte, né? Se a gente parar para pensar que saúde mental é uma questão também de saúde pública, hoje eu considero como realmente uma pena, né? Isso, do ponto de vista de políticas públicas, realmente não existir. Aliás, até existe o atendimento, mas ainda não é acessível para todo mundo que precisa, né? Então, primeiro é uma pena nesse sentido, infelizmente, as pessoas não é todo mundo que consegue ter acesso a um psicólogo, e isso é fato, mas eu acho que vale a pena, né, a gente colocar que isso é uma questão de saúde pública também, que merece ser falada, né? E sobre a outra perspectiva que você trouxe, sobre esses outros locais onde, digamos assim, há um acolhimento das suas preocupações, da sua angústia, do que você está pensando, das suas emoções, tá? Eu diria que ele é um ambiente, né? Ambiente e situações que sim, é válido, né? Partindo do princípio que ter com quem falar é, sem sombra de dúvida, muito importante. Pode ser um colega, pode ser qualquer outra pessoa, né?
Mas volto a dizer, né? A título de tratamento, a título de tratamento, o tratamento é único e exclusivo com um profissional da saúde mental. Mas que conversar com outras pessoas, né, ter essa pessoa de confiança é algo totalmente chancelado, que pode ser um amigo, né, como você comentou, às vezes numa igreja, enfim, né, e nesses outros ambientes, a gente parar para pensar assim, do ponto de vista de espiritualidade, a gente sabe, né, que acreditar em alguma coisa do ponto de vista da saúde mental também é importante. Então, tudo isso são fatores extremamente importantes que ajudam nesse processo de saúde mental, mas são ambientes e são pessoas que não são especializadas e que elas não podem, né, estar ajudando a direcionar esse tratamento, né? Mas que sim, tem um ambiente, um local onde você possa se expressar, se sentir seguro e o que você fala ser bem acolhido, sem sombra de dúvida, isso é muito saudável, né? E sem contar também que, à medida que eu falo, né, mesmo que seja com um colega, eu também estou me escutando, e aí eu estou escutando, e eu estou pensando, e isso também é saudável. Perfeito. Doutora Natália Lima, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde. Mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar? Fique à vontade também para divulgar suas redes sociais, por favor. Eu acho que a gente pode concluir dizendo que as emoções da gente, elas não são nossas inimigas, né? Que elas precisam ser escutadas, precisam ser nomeadas, elas precisam, né, ser faladas, elas estão sempre indicando alguma coisa. Eu acho que o mês de setembro vem com isso muito forte, para a gente falar sobre a preservação da vida e falar também que as nossas emoções não são nossas inimigas, tá? Na internet, eu estou no Instagram como @Natália Lima PC. Ok, Natália Lima PC. Doutora Natália Lima, muito obrigado pela sua participação com a gente mais uma vez aqui, viu? Saúde e paz para a senhora e até o próximo encontro. Valeu, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Legal, doutora Natália Lima, neuropsicóloga, nossa convidada de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui, agradecendo sempre o carinho, a atenção, a audiência de todos vocês, obrigado. Continue ligado com a gente, daqui a pouquinho a gente vai ter mensagem com o Padre Arlindo, não é? A gente também vai ter justamente a finalização do nosso programa e, claro, depois mais uma edição do Folha Notícias. Fiquem em paz, fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo encontro. Valeu, gente! Canal